A recepcionista o tratou como um mochileiro, sem imaginar que ele era o bilionário dono do hotel. Antes de começarmos essa história inacreditável, conta pra gente nos comentários. De qual cidade você está assistindo? E no final, não esquece de dar uma nota de 0 a 10 para essa história. Agora, prepare-se. Emma Rodrigues quase derrubou o café quando viu aquele homem entrar no saguão do Grand Plaza Hotel. Ele parecia ter saído de um filme pós-apocalíptico. Cabelo bagunçado, barba desgrenhada, uma mochila rasgada que parecia ter sobrevivido a 3 guerras mundiais, e tênis tão sujos que nem dava para saber a cor original. Não, Emma murmurou, saindo apressada do balcão e indo direto ao encontro daquele estranho. Senhor, com licença, senhor. Ele se virou, revelando uma pele bronzeada, pelo sol e olhos surpreendentemente bonitos. Por um breve momento, Emma hesitou. Havia algo naquele olhar que não combinava com o resto da sua aparência desleixada. O senhor está perdido? Ela perguntou com um sorriso forçado, tentando manter a compostura enquanto se posicionava entre ele e os hóspedes que tomavam chá da tarde. Posso te indicar o albergue mais próximo. São só 6 quarteirões daqui. Michael Blackwood segurou o riso. 3 semanas caminhando pelas montanhas do Colorado o tinham transformado completamente. Agora parecia mesmo um andarilho. E ali estava ele, de volta ao próprio hotel, sendo gentilmente escoltado para fora por uma funcionária. Na verdade, disse ele ajustando a alça da mochila rasgada, eu gostaria de um quarto. Emma piscou 2 vezes. Ela tinha ouvido certo? Um quarto? Ali, ela lançou um olhar nervoso aos outros hóspedes. A senhora Wellington, uma socialite de Nova York, já estava com aquela expressão de nojo que geralmente vinha antes de uma reclamação formal. Senhor, este é o Grand Plaza. Os quartos começam a partir de $500 por noite. E vão subindo. Michael assentiu com seriedade. Eu entendo. O albergue da Quarencium aceita pagamento diário. Ela sussurrou abaixando a voz. E olha, puxou da bolsa uma nota amarrotada de $5. Para um sanduíche. O senhor parece muito magro. O gesto inesperado o pegou de surpresa. Michael olhou para o dinheiro. Provavelmente era o próprio almoço dela. E algo dentro dele se mexeu. Quando foi a última vez que alguém se preocupou com ele? Não com o bilionário, mas com o homem por trás da fortuna? Foi muito gentil da sua parte, de verdade. Mas eu realmente preciso de um quarto. Tenho cartão de crédito. Emma soltou um suspiro dramático. Mochileiros sempre causam problemas, murmurou, olhando em volta. Tá bom, mas se der problema, ela fez o gesto universal de tá fora. Enquanto caminhavam de volta ao balcão, Emma discretamente sinalizou para Tony, o segurança. Algo naquele homem era diferente. Educado demais para um andarilho qualquer, mas o instinto mandava manter a guarda. Nome? Ela perguntou, os dedos prontos no teclado. Michael Blackwood. Emma digitou sem levantar os olhos. Documento. E cartão, por favor. Michael entregou uma carteira de motorista empoeirada. Tipo de quarto? O que você tem disponível? Emma conferiu o sistema. Temos um quarto standard muito confortável. Respondeu, já selecionando a opção mais barata. 250 por noite. Na verdade, disse Michael com um leve tom de diversão. Que tal a suíte presidencial, Emma? Parou de digitar. Suíte presidencial? Senhor, a suíte presidencial custa $3.000 por noite. Está ótimo. Emma o encarou como se ele tivesse acabado de dizer que era um alienígena. Será que ele estava falando sério? Ela checou. Novamente o sistema. A suíte estava disponível. Mas vou precisar rodar o pagamento antes para verificar. Michael entregou um cartão de crédito preto fosco. Emma o segurou contra a luz, procurando sinais de falsificação. Depois passou o cartão na máquina, praticamente sem respirar, já esperando a recusa. Aprovado. Ela olhou para a tela. Depois para Michael. Depois de volta para a tela. Passou. Murmurou incrédula.
Ótimo, respondeu Michael. Mas Emma ainda não estava convencida. Senhor, o senhor tem certeza que esse cartão não é roubado? Já tivemos casos parecidos com pessoas em situações difíceis. Michael quase riu. Tenho quase certeza que é legítimo. Ainda desconfiada, Emma pegou discretamente o telefone do balcão e ligou para o banco. Alô, aqui é Emma Rodrigues, do Grand Plaza Hotel. Preciso verificar uma transação. Ela sussurrou os números do cartão, vigiando Michael com o canto do olho. Michael fingia interesse em um panfleto turístico enquanto esperava. Do outro lado da linha, a resposta veio rápido. Sr. Blackwood, cliente VIP. Limite? Digamos que não tem, senhora. Entendo. Emma respondeu com a voz meio trêmula. Muito obrigada. Ela desligou e ficou encarando Michael com uma expressão difícil de descrever. Deu tudo certo? Ele perguntou com um sorriso inocente. Sim, mas ainda preciso que o senhor assine alguns documentos, só para confirmar a assinatura. Michael assinou o formulário de registro. Depois um segundo. Depois um terceiro. Emma comparava cada assinatura ao documento com o olhar de uma detetive experiente. Mais uma coisa, disse ela pegando o celular. Preciso de uma foto para o sistema de segurança. Procedimento padrão para hóspedes especiais. Michael posou pacientemente enquanto Emma tirava 3 fotos, com flash. Tudo certo, ela finalmente disse, entregando o cartão do quarto. A suíte fica no último andar, o elevador. Emma? Uma voz masculina a interrompeu. Está tudo bem aqui? Ela se virou. Era Richard Morgan, o gerente-geral do hotel, se aproximando com um sorriso profissional. Tudo perfeitamente bem, Sr. Morgan. Só finalizando o check-in do senhor. Ela olhou para Michael. Blackwood. A reação de Richard foi instantânea. Os olhos se arregalaram. O sorriso passou de cortês para sinceramente respeitoso. Senhor Blackwood, ele exclamou, estendendo a mão para um aperto. É um prazer tê-lo de volta. Como foi a viagem? Emma observava, confusa, enquanto Richard cumprimentava Michael como se estivesse diante de uma figura importante. Foi reveladora, respondeu Michael, apertando a mão do gerente. Muito diferente do que estou acostumado. Imagino, disse Richard, soltando uma risada descontraída. Se precisar de qualquer coisa... Emma o interrompeu, abaixando a voz. Sr. Morgan, posso falar com o senhor um momento? Em particular? Richard, surpreso, assentiu. Emma o puxou alguns passos para o lado e sussurrou com urgência. Cuidado, ele pode ser um golpista muito habilidoso. O cartão passou, mas... Ela fez um gesto discreto na direção de Michael. Olha para ele. Tem algo estranho. Richard acompanhou seu olhar. Michael observava tranquilamente um arranjo de flores, com a mochila gasta repousando aos seus pés, completamente alheio à conversa. Emma, disse Richard lentamente. Você sabe quem é esse homem? Um herdeiro falido? Alguém que ganhou na loteria? Ela deu de ombros. Ele não quis dar muitos detalhes. Richard abriu a boca, fechou, depois abriu de novo. Ele ganhou na loteria. Do outro lado do saguão, Michael havia escutado partes da conversa. Ganhou na loteria? Sorriu para si mesmo. Por quê? Não? Era muito mais fácil do que explicar os bilhões em herança e investimentos. Sim, disse caminhando de volta. A loteria. Ainda estou me acostumando com tudo isso. Ele fez um gesto vago em direção ao saguão elegante. Emma assentiu, satisfeita por sua teoria estar certa. Um ganhador recente da loteria, ainda não acostumado com ambientes de luxo. Bom, disse Richard, ainda processando tudo. Parabéns pelo prêmio. Se quiser alguma dica sobre investimentos. Ou, na verdade, interrompeu Emma, agora sentindo-se subitamente responsável. Já passei a ele algumas noções básicas. Coisas que quem fica rico de repente deveria saber. Michael mordeu o lábio para conter uma risada. A Emma tem sido muito útil, com certeza, murmurou Richard, olhando de um para o outro como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça. Sr. Blackwood, disse Emma, retomando o tom profissional, sua suíte está pronta.
O café da manhã é servido das 6 às 10. O serviço de quarto funciona 24 horas por dia e... Ela hesitou. Se precisar de qualquer coisa, estarei sempre à disposição. A sinceridade na voz dela o tocou de novo. Obrigado, Emma. De verdade. Michael seguiu em direção aos elevadores, mochila jogada no ombro, andando casualmente. Demais para alguém indo à suíte mais cara do hotel. Emma se virou para Richard. Fique atento, sussurrou. Ganhadores recentes da loteria são alvos fáceis para golpistas. Richard assentiu devagar, ainda tentando aceitar que um dos homens mais ricos do país tinha sido confundido com um morador de rua por sua própria funcionária. Vou ficar de olho, prometeu. Quando as portas do elevador se fecharam, Michael finalmente deixou o sorriso escapar. 3 semanas nas montanhas haviam dado a ele uma nova perspectiva sobre sua vida de ouro. Mas Emma tinha acabado de lhe dar algo ainda mais valioso: a experiência de ser tratado como uma pessoa comum. Na manhã seguinte, Emma chegou ao trabalho, com uma missão. Tinha passado a noite inteira se sentindo culpada por ter julgado Michael tão duramente. O homem tinha vencido na loteria, um evento que muda vidas e deveria ser celebrado, e ela o tratou como um possível criminoso. Pior, ainda ele claramente não fazia ideia de como se comportar num ambiente sofisticado. Emma sentiu que era seu dever moral ajudá-lo a se adaptar ao mundo dos ricos antes que cometesse algum erro vergonhoso. Abriu um caderno e começou a escrever rapidamente. Guia de sobrevivência para novos ricos. Rabiscou no topo da página. Depois riscou e escreveu. Manual básico, como não parecer pobre em lugares chiques. A lista cresceu rápido. Nunca use chinelo no saguão ou em áreas públicas. Não peça desconto na recepção, mesmo que os preços pareçam altos. Não guarde comida do café da manhã no bolso, por mais tentador que seja. Sempre cumprimente os funcionários. Com educação, mas sem ser íntimo. Use talheres para tudo, até para pizza, se for preciso. Não tire foto da comida. Isso grita. Minha primeira vez aqui. Nunca pergunte quanto custam as coisas no restaurante. Use o banheiro apenas para lavar as mãos, não para tomar banho. Não fale sobre preços com outros hóspedes. Vista-se adequadamente. Nada. De shorts rasgados no jantar. Emma releu a lista com satisfação. Estava completa, prática e, o mais importante, pouparia Michael de constrangimentos futuros. Quando Michael entrou no saguão às 10 da manhã, ainda com o mesmo jeans surrado, mas ao menos recém-saído do banho, Emma o abordou de imediato. Sr. Blackwood, que sorte a minha, disse abanando o papel. Preparei algo que vai realmente te ajudar. Michael leu o título e quase engasgou. Guia de como não parecer pobre. Exatamente, disse Emma com orgulho. Regras básicas para te ajudar a se ajustar à nova situação financeira. Pode confiar. Isso vai ser útil. Você evita momentos constrangedores. Michael examinava a lista, tentando não rir. Usar talheres para comer pizza? Não fotografar a comida? Ela estava falando sério? Isso é bem detalhado, disse ele. 2 anos lidando com todos os tipos de hóspedes de hotel, respondeu Emma com confiança. Consigo identificar um novo rico a quilômetros de distância, sem ofensa. Sem problema, murmurou. Michael, ainda processando o fato de estar recebendo dicas de etiqueta de uma funcionária de 26 anos, vamos começar pelo básico, disse Emma. Regra número 1. Nunca use chinelos no saguão. Michael olhou para os próprios tênis surrados. E se eu não tiver o calçado certo? Emma tirou um cartão da bolsa. Minha amiga Patrícia trabalha numa loja de sapatos a 3 quarteirões. Daqui. Diz que fui eu quem mandou você lá e ela te dá o desconto de funcionário. A ironia era perfeita. Um dos homens mais ricos do mundo, recebendo dicas de como economizar em sapatos. Obrigado, disse Michael com seriedade. Isso é muito útil. De nada. Agora a regra número 5. Use talheres para tudo, inclusive pizza. Pizza? Michael fingiu estar chocado. Mas pizza é feita para comer com as mãos. Emma balançou a cabeça firme. Não em lugares
Como este. Gente rica come pizza com garfo e faca, sempre. Até pizza de pepperoni, principalmente pizza de pepperoni. Quanto mais informal a comida, mais formal deve ser a maneira de comê-la. Michael assentiu como se estivesse aprendendo sabedoria ancestral. Entendido. Garfo e faca para pizza. Anotado. Ótimo. Vamos praticar. Emma o conduziu até o restaurante do hotel, onde o almoço estava sendo servido. Algumas mesas ocupadas por executivos em reuniões, turistas planejando o dia e um grupo de socialites fofocando. Mesa para 2, disse Emma ao maître, que reconheceu Michael instantaneamente, mas manteve a postura profissional. Claro, senhorita Rodrigues. A mesa 23 tem uma ótima vista. Sentados, Emma assumiu o papel de instrutora com seriedade. Lembre-se, sente-se ereto. Nada de cotovelos na mesa. E... Ela fez uma pausa dramática. Vamos pedir pizza para treinar a regra número 5. Michael quase riu alto. Pizza no almoço? Confia em mim. É o teste definitivo. O garçom, Robert, que trabalhava no hotel há 15 anos e conhecia Michael desde que ele assumiu a empresa, ficou levemente surpreso ao ver o chefe com Emma, mas manteve a compostura. Boa tarde, o que vão querer hoje? Uma pizza marguerita, disse Emma confiante. E 2 águas com gás. Excelente escolha, respondeu Robert, evitando cuidadosamente olhar nos olhos de Michael. Enquanto esperavam, Emma continuava a lição. Regra número 6. Nada de tirar fotos da comida. Isso grita, primeira vez num lugar chique. E se eu quiser mostrar para os meus amigos? Resista à tentação. Gente rica não tira foto da comida. Eles apenas comem. A pizza chegou em 15 minutos, servida em um prato elegante com guardanapos de linho. Michael olhou para os talheres ao lado do prato como se fossem instrumentos cirúrgicos. Agora me mostra, disse Emma de braços cruzados. Michael pegou o garfo e a faca com extremo cuidado, cortou um pedacinho minúsculo da pizza, mastigou, devagar, e engoliu com uma expressão pensativa. E aí? Perguntou Emma. Muito refinado, respondeu ele. Na mesa ao lado, um casal de meia-idade observava a cena, fascinados. A mulher sussurrou algo para o marido, que balançou a cabeça, incrédulo. Michael continuou comendo a pizza com faca e garfo, cada movimento estudado, preciso. Cortava em formatos perfeitos, mastigava de boca fechada e secava os lábios com o guardanapo a cada mordida. Perfeito, sussurrou Emma, radiante de orgulho. Você está aprendendo rápido. Do outro lado do restaurante, 3 empresários pararam de conversar para observar o que estava acontecendo. Um deles tirou o celular discretamente, como se estivesse documentando o comportamento raro de uma espécie humana exótica. Posso te perguntar uma coisa? Disse Michael, cortando outro pedaço minúsculo. Claro. Por que você está me ajudando? Ontem você achava que eu era um criminoso. Emma corou um pouco. Porque eu te julguei pela aparência e isso foi errado. Minha avó sempre dizia, não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Você ganhou. Na loteria. Isso é incrível. Você merece toda a chance de se encaixar direitinho. A sinceridade na voz dela tocou Michael profundamente. Ali estava alguém genuinamente preocupada com o bem-estar dele, sem saber que ele já tinha mais oportunidades do que qualquer pessoa poderia sonhar. Sua avó parece ser sábia. Limpava casas de famílias ricas e sempre dizia que a verdadeira diferença entre as classes sociais não é o dinheiro, é o conhecimento. Saber como se comportar, o que vestir, como falar. Emma gesticulava com emoção. Por isso tô compartilhando o que sei com você. Michael parou de comer, visivelmente tocado. Emma, isso significa muito para mim. De nada. É o mínimo que eu posso fazer. Eles terminaram o almoço com Michael dominando com excelência a técnica do garfo e faca para a pizza. Ao saírem do restaurante, Emma quase flutuava de satisfação. Primeira lição concluída.
anunciou. Amanhã vamos para a regra número 7. Nunca pergunte os preços num restaurante. Mal posso esperar, disse Michael, e pela primeira vez em anos, ele realmente queria dizer isso. Enquanto Emma voltava ao trabalho com um brilho no rosto, orgulhosa por ter salvado um novo ricaço de um vexame futuro, Michael subia para seu apartamento com um leve sorriso. 3 semanas nas montanhas haviam lhe ensinado o valor da simplicidade. Mas Emma estava lhe ensinando algo ainda mais precioso. Às vezes, as pessoas mais generosas são aquelas que têm menos para oferecer. E comer pizza com faca e garfo, por mais bobo que parecesse, podia ser surpreendentemente divertido, com a pessoa certa. Hoje é o grande dia, anunciou Emma no terceiro dia da chamada Operação Civilizar Michael, enquanto ele entrava no saguão com um bloco de anotações e uma expressão determinada que faria qualquer general sentir orgulho. Era o momento do treinamento avançado de etiqueta, em campo real. Michael, que tinha acordado pensando em fusões empresariais e relatórios trimestrais, foi imediatamente puxado de volta para aquela realidade paralela, onde era um ganhador de loteria desesperado por reabilitação social. Campo real? Ele perguntou divertido. Le Bernardin, respondeu Emma com reverência, como se nomeasse um santuário sagrado. 3 estrelas Michelin. Se você conseguir passar pelo jantar sem se envergonhar, está oficialmente graduado no curso Como Ser Rico 101. Michael quase engasgou. Le Bernardin era um dos seus restaurantes favoritos. Ele jantava lá pelo menos uma vez por mês e conhecia o chefe Daniel Boulud pessoalmente. Mas Emma não precisava saber disso. Parece intimidador, disse ele fingindo nervosismo. Por isso trouxe material de estudo. Emma abriu seu bloco de notas, revelando diagramas que pareciam plantas arquitetônicas. Um verdadeiro mapa da disposição correta de talheres em um jantar fino. Era uma obra de arte. Pratos, taças, guardanapos e talheres desenhados com uma precisão quase obsessiva. Cada item numerado, com setas conectando a pequenas anotações manuscritas. Garfo de salada, garfo principal, garfo de sobremesa. Recitou ela como um mantra sagrado. Sempre da esquerda para a direita. Facas na direita, depois as colheres. Nunca jamais use o talher errado para o prato errado. E se eu esquecer? Perguntou Michael com um ar genuinamente preocupado. Então você vira meme no Instagram de alguém, disse Emma com seriedade. Já vi acontecer. Um cara usou um garfo de peixe para cortar bife e viralizou com a hashtag #NewRichFail. Michael fez uma nota mental para checar se essa hashtag realmente existia. 2 horas depois, eles estavam sentados no Le Bernardin. Emma brilhava de orgulho por ter conseguido uma mesa de última hora, sem saber que Michael havia ligado pessoalmente para o gerente. O restaurante estava em seu auge noturno. Iluminação suave, conversas discretas e uma atmosfera de sofisticação, que custava cerca de $500 por pessoa. Lembre-se, sussurrou Emma, fingindo estudar o menu enquanto vigiava Michael pelo canto do olho. Sente-se ereto, guardanapo no colo, e pelo amor de Deus não assopre a sopa. As pessoas assopram sopa? Perguntou Michael com inocência. Pessoas comuns. Ricos esperam ela esfriar naturalmente. O sommelier se aproximou. François conhecia Michael há 5 anos e sempre guardava os melhores vinhos para ele. Olhou para Michael, depois para Emma e voltou para Michael, visivelmente confuso, mas mantendo a postura impecável. Boa noite, disse François com um sotaque francês carregado. Posso sugerir um vinho para acompanhar o jantar? Emma se adiantou. Nada muito caro, disse, lançando um olhar significativo para Michael. Algo democrático. François piscou lentamente. Em 5 anos servindo Michael Blackwood, jamais ouvira alguém pedir um vinho democrático para o homem que uma vez encomendou uma garrafa de Chateau d'Yquem de $1.500 só porque queria algo doce. Talvez um Bordeaux simples,
sugeriu François com cuidado. Perfeito, exclamou Emma. Tá vendo? Sussurrou para Michael. Sempre demonstre que você tem controle dos seus gastos. Rico de verdade não precisa provar nada comprando o vinho mais caro. Michael assentiu, sério, gravando aquela filosofia revolucionária de finanças na memória. A primeira entrada chegou, uma obra de arte comestível, como se tivesse sido esculpida por anjos. Emma imediatamente assumiu seu papel de professora. Agora observe, disse pegando o garfo mais externo. Você sempre começa de fora para dentro. É como desembrulhar um presente, camada por camada. Michael seguiu as instruções com atenção exagerada, cortando pedaços minúsculos e mastigando como se estivesse resolvendo uma equação de cálculo avançado. Técnica excelente, sussurrou Emma, orgulhosa como uma mãe vendo o filho dar os primeiros passos. Foi durante o segundo prato que o desastre aconteceu. Michael cortava seu peixe com precisão cirúrgica quando, num movimento sutil, esbarrou o cotovelo na taça de vinho. O líquido vermelho se espalhou pela toalha como uma cena de crime, manchando sua camisa branca e congelando o ambiente ao redor. Ai, não! Exclamou Emma levantando-se de um salto. Sua camisa. Não é nada, disse Michael, mas Emma já estava em modo emergência total. Vamos ao banheiro. Temos que enxaguar isso antes que fixe. Ela praticamente arrastou Michael pelo restaurante, passando por mesas onde os olhares curiosos seguiam o pequeno escândalo silencioso que acabava de se desenrolar. Emma estava tão concentrada na mancha de vinho que nem percebeu como todos os garçons faziam leves reverências enquanto Michael passava. Boa noite, Sr. Blackwood, murmurou Robert, o maître. Tudo certo, Sr. Blackwood? Perguntou Marie, a assistente de serviço. Precisa de ajuda, Sr. Blackwood, ofereceu Jean-Claude, o maître do hotel. Emma, ocupada revisando estratégias para remover manchas, interpretou aquelas saudações como um caso clássico de identidade trocada. Ele não é o Sr. Blackwood, corrigiu automaticamente. É o Sr. Michael, o ganhador da loteria. Os funcionários trocaram olhares confusos, mas mantiveram seus sorrisos profissionais. No banheiro masculino, Emma insistiu em acompanhá-lo até a porta. Deu a Michael instruções detalhadas sobre como lidar com manchas de vinho. Água fria, sempre fria. Água quente fixa a mancha, gritou pela porta. Entendido, respondeu Michael, secretamente impressionado com o conhecimento doméstico de Emma. Quando voltaram à mesa, o gerente do restaurante, Philippe Marot, os aguardava com uma expressão preocupada. Sr. Blackwood, disse Philippe, ignorando completamente a presença de Emma. Sinto muitíssimo pelo ocorrido. Posso lhe oferecer uma camisa nova? Temos algumas peças de grife em nosso guarda-roupa. VIP. Emma olhou para Philippe, depois para Michael e de volta para Philippe. Com licença, interrompeu. Mas você está confundindo meu amigo com outra pessoa. Esse é o Michael, não o Sr. Blackwood. Philippe pareceu genuinamente confuso. Mas, madame, é definitivamente um erro compreensível. Michael cortou rapidamente, lançando um olhar que claramente dizia: não estrague tudo. Isso acontece mais vezes do que você imagina. Após 15 anos no ramo da alta gastronomia, Philippe sabia que os caprichos de clientes ultra-ricos muitas vezes desafiavam a lógica. Se Michael Blackwood queria fingir que não era Michael Blackwood, quem era ele para discutir? Claro, disse Philippe lentamente. Meu erro, Sr. Michael. Ainda posso lhe oferecer a nova camisa? Não será necessário, disse Emma, com firmeza. Conseguimos lidar com água fria e técnicas básicas de limpeza caseira. Philippe saiu, visivelmente confuso, mas mantendo sua dignidade profissional. Emma se virou para Michael com um olhar satisfeito. Viu? É exatamente esse tipo de situação embaraçosa que estamos tentando evitar. Garçons em lugares chiques podem ser muito presunçosos. Assumem que qualquer cliente bem vestido é algum tipo de celebridade. Muito perspicaz, concordou Michael. Agora onde estávamos?
Ah, sim, técnica de corte de peixe. O segredo está no ângulo de 45 degrees. O resto do jantar prosseguiu com Michael, recebendo discretas saudações de toda a equipe, enquanto Emma continuava sua missão de educá-lo, completamente alheia ao fato de que estava dando lições de etiqueta a um homem que provavelmente jantava naquele tipo de lugar mais vezes em um mês do que ela em toda a vida. Quando finalmente saíram, Emma estava radiante. Missão cumprida, anunciou. Você se comportou como um verdadeiro cavalheiro. Bem, exceto pelo incidente do vinho. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Obrigado pela paciência, disse Michael com sinceridade. Nada. Enquanto caminhavam pela rua, Emma falava animadamente sobre os planos para a próxima fase da transformação de Michael. Ele não conseguia parar de sorrir. Fazia anos que não se divertia tanto, e tudo graças a uma recepcionista determinada que havia decidido salvá-lo de si mesmo. O fato de que ela estava tentando resolver problemas que ele havia superado décadas atrás só tornava tudo ainda mais divertido. Precisamos falar sobre seu guarda-roupa, declarou Emma na manhã seguinte, aparecendo no saguão com a determinação de um general planejando a invasão da Normandia. Você não pode continuar parecendo que saiu direto de um documentário sobre vida selvagem. Michael olhou para suas roupas. Jeans desbotado, camiseta de algodão e os mesmos tênis gastos que causaram alvoroço 3 dias antes. Para ser justo, ele admitiu. Você tem um ponto. Tem alguma sugestão? Perguntou, fingindo-se de indefeso. Sugestão? Emma riu como se ele tivesse perguntado se ela pretendia colonizar Marte. Michael, eu tenho um plano mestre. Vamos transformar você de mochileiro a milionário em uma tarde. Ela puxou uma lista do bolso. Porque, é claro, havia uma lista. Emma Rodrigues não fazia nada sem documentação adequada. Primeira parada. Macy's. Segundo andar. Seção. Masculina. Vamos pegar o máximo de roupas pelo menor preço possível, usando táticas avançadas de barganha que aprendi assistindo reality shows sobre cupons. Michael piscou lentamente. Táticas avançadas de barganha de reality shows. Extreme. Couponing e caçadores de ofertas, disse Emma com orgulho. Assisti todas as temporadas, 2 vezes. Você vai se surpreender com minhas habilidades. 40 minutos depois, estavam na Macy's, com Emma marchando pelos corredores como uma comandante militar inspecionando tropas. Michael a seguia, fascinado com a seriedade com que ela encarava a missão de comprar roupas. Primeiro, disse ela, parando dramaticamente em frente à seção de ternos, precisamos estabelecer sua nova identidade visual. Você quer parecer dinheiro novo, mas não dinheiro novo que não sabe gastar. Há uma diferença. Tem mesmo? Michael perguntou, genuinamente curioso. Uma enorme, respondeu Emma pegando um terno azul marinho. Dinheiro novo que sabe gastar compra qualidade discreta. Dinheiro novo que não sabe, compra coisas chamativas que gritam, olha para mim, eu tenho dinheiro. Um vendedor se aproximou. Steven, um homem de meia-idade com bigode impecável e sorriso profissional. Posso ajudá-los? Perguntou Steven. Sim, exclamou Emma, assumindo total controle da situação. Meu amigo aqui precisa de um guarda-roupa completo. Terno, camisas, gravatas, sapatos, tudo. Mas queremos preços justos. Steven olhou para Michael, depois para Emma, tentando entender aquela dinâmica incomum entre os dois. Claro, posso mostrar algumas opções, começou Steven. Espere, interrompeu Emma, levantando a mão como um guarda de trânsito. Antes de vermos qualquer coisa, ChatGPT Side, preciso saber se vocês oferecem descontos para compras em grande quantidade. Bem, temos algumas promoções. Que tipo de promoções? Porcentagens específicas? Brindes? Vamos falar de números reais. Michael observava completamente, hipnotizado, enquanto Emma interrogava o pobre Steven como se ele fosse suspeito de um crime.
Ela havia tirado um bloquinho de notas e estava, literalmente, anotando as políticas de desconto da loja. Se comprarmos 3 camisas, ganhamos desconto na quarta? Perguntou Emma. Temos uma promoção leve 2, leve 3 em gravatas. E sobre gravatas, qual é a regra? Continuou Emma. Michael tentou interromper com delicadeza. Talvez a gente pudesse só olhar as roupas. Shhh! Emma fez sinal para ele ficar quieto. Essa é a parte mais importante. Nunca comece a negociar depois de se apaixonar pelo produto. Sempre estabeleça os termos antes. Steven olhou para Michael com uma expressão que dizia claramente: primeira vez fazendo compras com ela, né? Vamos começar com ternos, anunciou Emma, determinada. Mostre-nos 3 opções na faixa de preço intermediária, e eu quero ver as etiquetas antes que ele prove qualquer coisa. Steven nos guiou até a seção de ternos, com preços entre $400 e $800. Emma examinava cada etiqueta como se fosse um contrato legal, anotando detalhes e murmurando números. Esse aqui, disse apontando para um terno Hugo Boss de $600. Qual é o seu melhor preço? Bem, o preço é 600. 600 é o preço para turistas, disse Emma, com uma confiança que definitivamente não tinha sido conquistada. Qual é o preço para clientes sérios, que estão comprando vários itens? Steven olhou ao redor, nervoso, como se estivesse prestes a revelar segredos militares. Posso verificar com meu gerente, talvez 5%? 5%? Emma fingiu estar escandalizada. Steven. Você está lidando com uma cliente prestes a gastar milhares hoje. Milhares. 5%. É o que se dá para quem compra meias. Michael mal conseguia conter o riso, os ombros tremendo. Emma havia se transformado em uma negociadora implacável, usando táticas de barganha mais comuns em feiras livres do que em lojas de departamento. Deixe-me falar com o gerente, suspirou Steven, claramente fora do seu alcance. Quando ele se afastou, Emma se virou para Michael com um olhar vitorioso. Viu? Você tem que mostrar que não está desesperado. Vendedores sentem o desespero a quilômetros de distância. Você é impressionante, disse Michael com sinceridade. Steven voltou com um homem mais velho, de expressão séria. Provavelmente o gerente. Entendi que vocês estão considerando uma compra significativa, disse ele com calma profissional. Exatamente, respondeu Emma, batendo palmas. Meu amigo aqui precisa de uma transformação completa. Orçamento flexível, mas queremos valor real pelo nosso dinheiro. Posso oferecer 10% de desconto no total, se gastarem mais de $1.000. Emma fingiu refletir como se estivesse negociando um tratado internacional. 15% e ajustes grátis. 12% com ajustes inclusos. Fechado, Emma estendeu a mão de forma dramática. 2 horas depois, Michael estava diante do espelho do provador, usando o terno Hugo Boss, uma camisa branca impecável e uma gravata de seda azul. A transformação era impressionante. De viajante descuidado a executivo elegante em questão de minutos. Meu Deus! Exclamou Emma quando ele saiu. Michael, você está parecendo um CEO. Porque eu sou um, pensou Michael, mas respondeu. Você acha mesmo? Tenho certeza. Steven, vamos levar tudo. O terno, 3 camisas, 2 gravatas e aqueles sapatos Oxford pretos. Steven começou a calcular o total. Estamos em 2040 antes do desconto. E com nosso desconto negociado? Perguntou Emma, ansiosa. 1886. Economizamos mais de $200, disse Emma sorrindo como se tivesse acabado de acender as luzes da Times Square. $200, Michael. Impressionante, disse Michael pegando o cartão de crédito. Espera. Emma segurou seu braço. Deixa eu tentar mais uma coisa. Ela se virou para Steven. Aquela gravata de $200 que meu amigo estava de olho.
Qual o melhor preço que você pode fazer? Steven olhou para a gravata da Hermès que Michael havia mencionado casualmente. Bem, o desconto geral já está aplicado. Vamos lá, Steven. Uma gravata de 200 euros numa compra de quase 2.000? Você pode fazer melhor que isso. Depois de mais 10 minutos de negociação intensa, Emma conseguiu baixar o preço para 150. Vitória! Gritou, fazendo uma dancinha no meio da loja. 50 de desconto numa gravata. Eu sou um gênio da pechincha. Michael pagou a conta sorrindo. Enquanto Emma explicava orgulhosamente suas táticas de negociação a todos os funcionários que paravam para ouvir. O segredo, disse ela a uma vendedora de cosméticos, é nunca aceitar o primeiro preço. Nunca. Sempre há espaço para negociar, se você souber pressionar. Ao sair da loja, Emma carregava várias sacolas como se fossem troféus de guerra. Michael discretamente se desculpou dizendo que precisava usar o banheiro. Na verdade, ele voltou até Steven. A diferença é que minha amiga negociou, disse Michael em voz baixa, entregando 300 reais em dinheiro. Pode ficar como gorjeta. Ela se esforçou muito e merece sentir que conseguiu uma grande vitória. Steven olhou para o dinheiro e depois para Michael. Senhor, isso é muito generoso. E Steven? Michael sorriu. Se ela voltar aqui algum dia, garanta que ela sempre receba o desconto que pedir. Ela tem um bom coração. Quando Michael reencontrou Emma na calçada, ela ainda estava radiante de felicidade. Michael, você percebe o que acabamos de fazer? Transformamos você em um homem refinado e ainda economizamos uma fortuna. Eu devia pensar seriamente em virar consultora de compras. Você devia mesmo, respondeu Michael, observando enquanto Emma organizava as sacolas com um cuidado quase maternal. Enquanto caminhavam de volta para o hotel, com Emma empolgada planejando a próxima fase da transformação de Michael, ele pensava em como era estranho e maravilhoso ver alguém ficar tão feliz por economizar 50 reais numa gravata que custava menos do que ele costumava dar de gorjeta em restaurantes. Emma Rodrigues estava lhe ensinando mais do que ele jamais poderia imaginar. O verdadeiro valor do dinheiro, uma lição de cada vez. E ele estava aproveitando cada segundo disso. No dia seguinte, Emma apareceu no saguão carregando uma cesta de piquenique que parecia ter sido preparada por uma avó italiana, preocupada com netos que não comem o suficiente. Surpresa! Anunciou ela, balançando a cesta como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Hoje vai ser diferente. Nada de aulas de etiqueta ou compras. Só diversão de verdade daquelas antigas no Central Park. Michael olhou para a cesta transbordando. De comida. Quantas pessoas você está planejando alimentar? Só nós dois. Emma ficou levemente corada. Talvez eu tenha exagerado. Eu cozinho quando fico nervosa. E ontem à noite, eu estava muito nervosa. Nervosa com o quê? Com hoje, disse Emma gesticulando como se encenasse uma peça dramática. Eu nunca fiz um piquenique com um, você sabe, ganhador, da loteria. E se você estiver acostumado com caviar e champanhe? E se um simples sanduíche de pasta de amendoim for ofensivo ao seu paladar refinado? Michael mal conseguiu conter o riso. Emma, eu cresci comendo sanduíche de pasta de amendoim. São os meus favoritos. O rosto de Emma se iluminou. Sério? Ah, que alívio. Porque eu fiz 12 tipos diferentes. Com geleia, com banana, com mel. 12 tipos? Michael interrompeu impressionado. E também trouxe chips, biscoitos caseiros, suco de maçã. Ela abriu a cesta e revelou uma verdadeira festa capaz de alimentar um batalhão. Talvez alguns brownies também. 40. Minutos depois, estavam sentados sobre uma toalha xadrez no Central Park, cercados por comida suficiente para um festival inteiro. Emma tinha escolhido um lugar sob uma árvore, com vista para o lago, onde famílias faziam piqueniques e casais passeavam. Perfeito, declarou ela, organizando os sanduíches como pequenos soldados. Natureza, ar puro e comida feita, em casa.
Isso vai te manter com os pés no chão depois de tudo que mudou na sua vida. Michael deu uma mordida em um sanduíche de pasta de amendoim com banana, saboreando não só o sabor nostálgico, mas também a ironia do momento. Quando foi a última vez que ele comeu num parque público? Provavelmente na faculdade, há mais de uma década. Me conta sobre seus sonhos, disse Michael, genuinamente curioso. Você mencionou que queria escrever. Os olhos de Emma brilharam. Sempre sonhei em escrever histórias sobre pessoas comuns vivendo situações extraordinárias, tipo... Ela balançou meio sanduíche no ar. Uma recepcionista que descobre que seu vizinho é um ex-agente secreto, ou uma bibliotecária que ganha na loteria e viaja o mundo caçando livros raros. Essas histórias parecem fascinantes, disse Michael com sinceridade. São só sonhos. Emma deu de ombros, mas Michael viu a chama de paixão nos olhos dela. Meu sonho de verdade é abrir uma livraria-cafeteria no Brooklyn. Um lugar aconchegante onde as pessoas possam ler, escrever, conversar sobre livros. Seria como uma sala de estar gigante para apaixonados por leitura. Por que você não faz isso? Emma riu, mas havia um traço de tristeza na voz. Com que dinheiro? Você tem ideia do quanto custa abrir um negócio em Nova York? Aluguel, estoque, licenças, decoração. Estamos falando de pelo menos $200 mil. Para mim é como tentar comprar a lua. Michael mastigou pensativo. 200 mil? Para ele, era menos do que o valor do relógio que usava, mas para Emma, era uma eternidade de economia impossível. E você? Perguntou ela. O que pretende fazer com seu prêmio da loteria? Algum sonho maluco que sempre quis realizar? Antes que Michael pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para a tela e franziu o senho. Era David Chen, seu diretor financeiro, provavelmente sobre a fusão com a rede hoteleira alemã, um negócio que ele vinha negociando há meses. Desculpa, disse ele, olhando para Emma. Preciso atender. É importante. Senhor Blackwood, disse David sem nem cumprimentar. Temos uma situação com a fusão com os Müller. Estão exigindo renegociar os termos da aquisição. Espera, David. Michael interrompeu rapidamente, percebendo que Emma estava ouvindo. Pode explicar de um jeito mais simples? Simples, senhor. Estamos falando de 2,3 bilhões de dólares. Mais simples, repetiu Michael com firmeza, lançando um olhar significativo para Emma. Houve uma pausa confusa do outro lado da linha. Senhor, está tudo bem? Estou ótimo, só simplifica, por favor. Após 15 anos trabalhando com Michael, David já sabia decifrar esses sinais. Entendi. Está disfarçado. Exatamente. Certo. Então digamos que a grande promoção que o senhor estava esperando no trabalho está ficando complicada por causa de mudanças no regulamento da empresa. Michael quase riu da tentativa de David transformar uma fusão corporativa bilionária em linguagem de escritório. E o que você sugere? Talvez seja melhor discutirmos isso pessoalmente na sua casa, mais tarde. Ótima ideia. Obrigado. Michael desligou e virou-se para Emma, que o observava com uma expressão estranha. Trabalho? Ela perguntou. Disse Michael, tentando parecer casual. O McDonald's pode ser bem complicado às vezes. Emma piscou surpresa. O McDonald's tem fusões de empresas? Michael percebeu o erro na hora. Eu assisto. Muitos filmes alemães. Que tipo de filmes? Documentários sobre hambúrgueres. McDonald's era uma empresa global, então Michael estava desesperadamente inventando. Ajuda a conhecer outros idiomas. Emma assentiu, claramente impressionada. Aquilo parecia um nível de profissionalismo fora do comum. Aprender alemão para trabalhar melhor no McDonald's. O telefone de Michael tocou de novo. Dessa vez, era Maria Santos, diretora da divisão sul-americana. Olá, Miguel, disse Maria animada. Precisamos discutir os contratos de São Paulo. Maria, interrompeu Michael em espanhol fluente. Estou numa reunião informal. Podemos falar depois? Reunião informal? Você tá doente? Muito engraçada. Te ligo em 1 hora. Ok?
Mas os brasileiros estão pressionando por uma resposta. 1 hora, Maria, eu prometo. Michael desligou e deu de cara com Emma, olhando para ele de boca aberta. Aquilo era espanhol. Disse ela lentamente. Você fala espanhol? E alemão e francês. Admitiu Michael, percebendo que já estava fundo demais para voltar atrás. Francês também? Emma quase gritou, atraindo olhares de uma família próxima. Michael, quantos idiomas você fala? 5. Talvez 6, se contar o básico de italiano. Emma o encarou como se ele tivesse acabado de confessar ser um alienígena. 5 idiomas. Para trabalhar no McDonald's? Michael procurou desesperadamente uma desculpa plausível. Eu assisto muitos filmes e séries. A Netflix tem uma ótima seleção internacional. Você aprendeu 5 idiomas assistindo Netflix? E YouTube. Completou ele, tentando tornar a história mais crível. Tem muitos canais educativos. E aplicativos como o Duolingo. Emma continuava olhando para ele, como se estivesse tentando decifrar um código secreto. Michael, isso é incrível. Você deve ter um QI altíssimo. Só dedicação, disse ele com modéstia. Dedicação. Emma riu, mas foi uma risada cheia de admiração. Michael, você é um poliglota ganhador da loteria que trabalha no McDonald's e aprendeu idiomas vendo filmes. Você devia escrever um livro sobre a sua vida. O telefone tocou uma terceira vez. Dessa vez, era o número do escritório. Francês. Não, disse Michael em voz alta, desligando sem atender. Hoje não tem mais trabalho. Mas... e se for importante? Perguntou Emma. Nada é mais importante do que sanduíches de pasta de amendoim com uma amiga, respondeu ele com sinceridade. Emma sorriu com um brilho no rosto que parecia iluminar tudo ao redor. Você sabe exatamente o que dizer. Eles passaram o resto da tarde comendo, conversando e rindo. Emma contou histórias de hóspedes esquisitos do hotel. Michael inventou aventuras malucas sobre o McDonald's. E os dois cuidadosamente evitaram temas que pudessem revelar mais do que queriam. Quando o sol começou a se pôr, Emma organizou os restos do piquenique com uma eficiência militar. Melhor dia em semanas, declarou. Obrigada por me deixar fazer isso. Obrigado por ter vindo, respondeu Michael. Faz tempo que não relaxo assim. Enquanto caminhavam de volta pelo parque, Emma parou de repente. Michael, sim? Me promete uma coisa. Se a fama subir à sua cabeça, você não vai esquecer das pessoas normais. Como eu. Michael a olhou. Aquela mulher gentil que havia compartilhado seus sonhos, sua comida caseira, sua amizade, sem pedir nada em troca. Emma, disse ele sério, eu prometo. Pessoas como você são exatamente as que eu nunca vou esquecer. E pela primeira vez em dias, cheios de mentiras bem intencionadas, Michael Blackwood disse a mais pura verdade. Naquela noite, Emma ficou acordada, encarando o teto de seu pequeno apartamento no Queens, tentando processar os eventos estranhos dos últimos dias. Michael falava 5 idiomas, recebia ligações sobre fusões empresariais no McDonald's. Todos os funcionários dos restaurantes chiques o tratavam como alguém importante. Algo não estava batendo. Na manhã seguinte, Emma chegou ao trabalho com uma missão: descobrir quem era Michael Blackwood de verdade. Ela tinha assistido episódios suficientes de CSI para saber que toda investigação séria começa com vigilância. Silenciosa. O problema era que Emma Rodrigues tinha tanta habilidade de espionagem quanto um elefante tentando se esconder atrás de um poste. Preciso de um disfarce, murmurou, revirando a gaveta de achados e perdidos atrás da recepção. Algo que me torne invisível. 5 minutos depois, Emma emergiu transformada numa versão bizarra de detetive particular. Enormes óculos escuros cobrindo metade do rosto, um chapéu de sol rosa-choque esquecido por um hóspede e um exemplar do New York Times com buracos recortados para servir de janelas de observação. O visual final
Parecia mais alguém fugindo de um hospital psiquiátrico do que uma espiã profissional. Perfeito, sussurrou Emma, se posicionando atrás de uma coluna de mármore no saguão. Agora é só esperar o alvo aparecer. O que Emma não sabia era que, no momento em que colocou aqueles óculos ridículos, Tony, o chefe da segurança, alertou toda a equipe. Atenção, pessoal, disse no rádio. A Emma tá tendo algum tipo de surto. Tá usando um disfarce estranho e escondida atrás da coluna 3. Mantenham distância, mas fiquem de olho. Ela tá com um jornal com buracos, avisou Marcos, outro segurança. Eu sei, Marcos. Eu sei. Às 10 horas em ponto. Michael apareceu no saguão usando uma das novas camisas que Emma o ajudara a escolher. Caminhava tranquilamente até o elevador, sem saber que estava sendo discretamente seguido por uma mulher com óculos gigantes e um jornal usado como escudo. Emma o seguia sorrateiramente, tentando sincronizar seus passos com a música ambiente do saguão. Infelizmente, era uma valsa lenta, e Emma se movia como se estivesse numa cena de perseguição de filme de ação. Suspeito se dirigindo ao elevador. Sussurrou para si mesma, fingindo ler o jornal. Confiança demais para quem acabou de ganhar na loteria. O que Emma também não notou foi que Marcos e Steve, dois seguranças, agora a seguiam também, mantendo distância respeitosa enquanto tentavam entender que diabos ela estava fazendo. Ela está falando sozinha, relatou Steve pelo rádio. Entendido, respondeu Tony. Continue observando. Michael entrou no elevador e Emma correu em direção às escadas, determinada a chegar no andar dele antes. Subiu 2 lances de escada de salto alto, chegando sem fôlego ao 3º andar no exato momento em que as portas do elevador se abriram. Ah! Sussurrou ela, triunfante, levantando rapidamente o jornal com buracos feito de binóculo, sagrado, para se esconder atrás. Michael saiu do elevador e seguiu pelo corredor rumo à suíte presidencial. Emma o seguiu a uma distância que ela julgava profissional, mas que na prática a deixava tão discreta quanto um alarme de incêndio. Suspeito entrando na suíte presidencial, murmurou Emma, fazendo anotações mentais. Muito à vontade para quem deveria estar impressionado com tanto luxo. Atrás dela, Marcos e Steve também tinham subido as escadas, tentando entender por que a recepcionista mais normal do hotel tinha se transformado numa versão de desenho animado, de uma espiã. Emma decidiu que precisava de um ponto de observação melhor. Posicionou-se atrás de um carrinho de limpeza abandonado no corredor, seus óculos escuros refletindo a luz do teto como se fossem holofotes. Base, aqui é a agente Emma, sussurrou dramaticamente para si mesma. Alvo em posição. Aguardando. Próximos movimentos. 15 minutos depois, a porta da suíte se abriu e Michael saiu, agora vestindo um terno perfeitamente ajustado. Emma quase deixou o jornal cair. Cadê o vencedor de loteria desajeitado que precisava de ajuda para escolher gravata? Mudança completa de aparência, murmurou, muito desconfiada. Michael caminhou de volta para o elevador e Emma retomou-a. Perseguição. Dessa vez resolveu aperfeiçoar sua técnica de espionagem. Pegou um carrinho de serviço de quarto para se misturar. O resultado? Emma empurrando um carrinho cheio de toalhas limpas, usando óculos escuros e um enorme chapéu. Rosa tentando parecer parte da equipe de limpeza. Genial, sussurrou. Ninguém desconfia do pessoal da limpeza. Marcos viu Emma passar com o carrinho e falou pelo rádio. Tony, agora ela pegou um carrinho de serviço. Pegou como? Pegou sem pedir. Alguém vai dar falta disso. Continua vigiando. Emma seguiu. Michael até o térreo, onde ele entrou na sala do gerente-geral. Ela estacionou o carrinho atrás de uma planta decorativa gigante e puxou novamente seu jornal espião. Pelos buracos improvisados no New York Times, Emma viu Michael entrar no escritório de Richard Morgan e fechar a porta. Os 2 homens começaram a conversar seriamente, gesticulando e olhando documentos. Reunião secreta com a gerência, sussurrou Emma empolgada.
Isso confirma tudo. O que ela não conseguia ouvir era o verdadeiro conteúdo da conversa. Michael, preciso falar com você sobre a Emma, disse Richard. Ela anda... estranha. Estranha como? Perguntou Michael. Ontem ela veio me perguntar sobre protocolos de segurança para identificar espiões corporativos. E hoje ela apareceu vestida... Sinceramente, eu nem sei como descrever. Michael. Olhou pela janela do escritório e viu Emma agachada atrás da planta, usando óculos escuros gigantes e segurando um jornal furado. Ah, disse ele tentando conter o riso. Deixa comigo. Mas na mente de Emma, aquela conversa séria entre Michael e Richard apenas reforçava suas suspeitas. Espião corporativo, sussurrou dramaticamente. Provavelmente infiltrado para roubar segredos de negócios. É por isso que fala 5 idiomas e recebe ligações misteriosas. Emma estava tão imersa na teoria que não percebeu Steve se aproximando por trás. Emma chamou ele, com voz suave. Emma deu grito e pulou, derrubando o caranjo de serviço e espalhando toalhas pelo sagu. Steve, exclamou. Ainda de quilos escuros gigantes. Vac me assusto. Vac est bem? T. Escondida atrás de uma planta. You não te escondida, respondeu Emma, com dignidade ofenda, ajustando o chapéu rosa. Te investigando, investigando. O cu, Emma olhou ao redor, notando que vários speeds estavam observando a cena. Baixo o tom para sussurro conspiratório. Michael no quem descer. Steve, you tenho provas. Que tipo de provas? Ele fala 5 idiomas. Recebe ligações sobre fuses de empresas. E acabei de ver ele numa reunião secreta com o Seaster. Morgan disse Emma, gesticulando com o jornal furado. Ele claramente espião corporativo. Steve olhou para Emma. Os quilos escuros. O chapéu rosa. A teoria maluca. E tomou uma decisão executiva. Emma disse com gentileza. Que tal fazer uma pausa? Café? You não posso para agora, Steve. Te presta expor uma rede internacional de espionagem. Nesse momento, Michael saiu do escritório de Richard e viu Emma no meio do sagu, rodeada por toalhas espalhadas, usando disfarce que podia ser visto da estratosfera. Emma perguntou ele, visivelmente preocupado de tudo bem com Vac. Emma se virou para ele, mesmo com os quilos absurdos. Michael podia ver a desconfiança brilhando nos olhos dela. Estima, Michael, disse ela, colocando na face no nome. Observando as atividades do hotel para melhorar o atendimento aos hóspedes. Michael olhou para o chapéu rosa, os quilos enormes, o jornal com furos e as toalhas espalhadas. Isso disfarce? Perguntou, tentando não rir. Não disfarce, protestou Emma. Uniforme alternativo. Para observar o comportamento. E foi nesse exato momento que Michael Blackwood percebeu. Sua piada inofensiva tinha criado monstro. Emma Rodrigues, completamente convencida de que havia descoberto uma conspiração internacional, estava pronta para ligar para o FBI. Ele não fazia ideia de como resolver aquilo sem contar a verdade. Depois do episódio do disfarce de espião,
Michael sabia que precisava agar arpido antes que Emma realmente iniciasse uma investigação de espionagem corporativa, a solução que ele encontrou foi usada, jantar romântico, bom, no exatamente romântico. Murmurou para si mesmo enquanto fazia os preparativos. Mas como jantar de agradecimento, que talvez parecia romântico, dependendo de como a luz da lua bate na mesa, Michael pediu para que a equipe preparasse o terral privado do hotel normalmente reservado para eventos corporativos e casamentos de celebridades. Mas, ao invés de encher o espaço com criste baccarat e orquídeas importadas, ele deu instruções muito específicas, fom percer que o ganhador da loteria tentou organizar algo chique. O resultado foi cenário curioso, uma mistura de simplicidade sincera com toques involuntarios de luxo que Michael, por mais que tentasse, simplesmente não conseguia esconder. Emma apareceu no terral às 19 horas, usando o vestido mais bonito, que tinha preto simples, comprado liquidado 2 anos antes. Ao vir a decorar, suas suspeitas sobre Michael evaporam, substituídas por uma expressão de surpresa genuína. Michael, ela sussurrou, olhando ao redor. Isso est lindo, e estava mesmo. Luzes de corda que custavam $300 cada no que Emma precisasse saber disso davam ao espaço brilho acolhedor. Uma mesa pequena, com pratos brancos simples Hermes, mas discretos, e velas feitas que custavam $400 e exalavam leve aroma de jasmim do Himalaya. Completavam o cenário. Pareciam comuns, mas não eram. Eu queria te agradecer, disse Michael, visivelmente nervoso, por tudo que você fez por mim. A transformou, as aulas de etiqueta, os conselhos. Sem você, eu ainda estaria comendo pizza com as mãos, Emma riu. E a última sombra de desconfiança desapareceu. Não parecia espio corporativo, parecia apenas homem grato, de verdade. Você não precisava fazer tudo isso, disse ela, tocada. Eu queria, respondeu Michael, com sinceridade. E ele queria mesmo que os motivos fossem mais complexos do que ela imaginava. O jantar comeu perfeitamente. Michael tinha encomendado comida do restaurante do hotel, mas escolheu pratos simples, salmão grelhado, arroz pilaf e legumes no vapor. Nada muito sofisticado que pudesse levantar suspeitas sobre sua experiência com alta gastronomia. Desculpa por hoje mais cedo, disse Emma, enquanto comiam. Acho que exagerei pouco, paranoia com o cu, perguntou Michael, com ar inocente. Emma caro, prometo que não vai rir. Prometo, eu meio que. Achei que você podia ser espio corporativo. Michael quase engasgou com o salmo. Espio corporativo? Eu sei, parece ridículo agora. Mas você fala virias iguais, recebe telefonemas misteriosos. E ela gesticulou com o garfo todo mundo parece saber quem você
como se faz famoso algo assim, talvez eu esteja aqui rosto familiar, sugeriu Michael, tentando parecer convincente. Deve ser isso, Emma concordou, aliviada por finalmente ter uma explicação racional. Tipo o Tom Hanks. Todo mundo jura que já encontrou com ele. A conversa continuou, leve e divertida. Emma contou histórias da família, seus sonhos de ser escritora, e teorias sobre por que os speeds ricos de hotel sempre faziam os pedidos mais absurdos. Semana passada, disse ela, balançando uma colher de arroz, uma mulher me pediu para fazer chover menos, porque a lua de mel dela estava sendo arruinada. Como se eu controlasse o clima? Michael caiu na risada. E o que vai diz que ia verificar com o departamento do tempo. Emma fez aspas com os dedos. Ela ficou feliz, e me deu $5 de gorjeta. Foi aqui o desastre aconteceu. Emma, animada, fazia gestos dramáticos com as mãos enquanto reencenava como ligou para o departamento do tempo. Quando su cotovelo esperou no molo de limo amentigado, o prato virou, e o molo amarelo escorreu direto para a frente do seu vestido preto. Ai, não, gritou Emma, pulando da cadeira. Meu vestido, o único bonito que eu tenho. Michael se levantou imediatamente, sem pensar. Tirou a camisa e estendeu para ela. Toma, USA isso pra limpar. Emma pegou a camisa, agradecida também pelo gesto para reparar no que, exatamente, estava segurando. Se tivesse olhado com mais ateno, teria notado a etiqueta Hermenegildo do Zigna. O toque da seda italiana para uma camisa de 800, obrigada, disse ela, já pressionando o tecido contra a manca no vestido. Michael observava silêncio, tentando esconder o horror seu rosto enquanto Emma usava sua camisa por cima como se fosse pano de cozinha. Ela esfregou vigorosamente, depois limpou as mãos nela, e ainda usou uma das mangas para secar gotinhas que tinham caído na mesa. Acho que consegui tirar quase tudo, disse, avaliando a manca. Sua camisa super absorvente, Michael. Engoliu seco. A camisa agora parecia mapa amarelo da Itália, com manchas de molo formando desenhos abstratos sobre o que antes era seda impecável. Ficou feliz que o ajudou. Conseguiu dizer, eu lavo e te devolvo homem. Prometo Emma. Ainda sem perceber o valor da PQ destruiu alegremente. Molo amentigado se fceu se vai subir o truque certo. Não se preocupa com isso, disse Michael rapidamente, tentando não imaginar a camisa girando numa máquina de lavar com sabo genérico. Emma, quando que tinha arruinado tudo, começou a se desculpar. Michael, me desculpa, eu estraguei tudo. Este jantar lindo que vai preparar eu. Ela apontou para o vestido mancado e a camisa destruída. Desastre com coisas chiques. Emma disse Michael com firmeza vai no estragou nada. Acidentes acontecem, mas a camisa é uma camisa,
Uma camisa que custava mais do que o salário mensal da Emma. Mas, mesmo assim, ainda era uma camisa. Emma o olhou com admiração, voz muito compreensivo. A maioria dos homens teria ficado furiosa porque o ficaria bravo por causa de pouco de molo, pork. Emma hesitou bom. Essa camisa deve ter custado pelo menos uns $50. Mesmo pra algo que ganho na loteria, $50 ainda bastante. Michael assentiu com seriedade. Verdade. $50 valor justo. Emma se sentiu ainda pior. Oha! Eu compro uma nova provoc. Pode levar umas semanas. Vou ter que economizar, mas Emma interrompeu Michael. Gentilmente foi acidente. E, além disso, ele sorriu valeu a pena pra vir voc com suas técnicas de combate mancas. Voc bem entusiasmada. Pra dizer o mínimo, Emma riu, finalmente relaxando. Aprendi com minha F. Ela dizia, qualquer manca pode ser removida se voc for determinada o suficiente. Sua F era uma mulher muito espia, e eles terminaram o jantar com Emma ainda usando a camisa de seda italiana de $800 amarrada na cintura como evento, ocasionalmente limpando as mãos nela cada vez que pegava algo que pudesse manchar. Michael observava cada movimento como quem via acidente de carro em câmera lenta, incapaz de impedir, mas estranhamente fascinado quando finalmente se despediram. Emma ainda estava com a camisa. Essa foi uma noite maravilhosa, disse ela, com sinceridade. Obrigada por me mostrar que ganhadores da loteria podem ser pessoas normais, e obrigado por me mostrar que pessoas normais podem ser extraordinárias, respondeu Michael. Depois que Emma partiu, Michael ficou sozinho no terral, olhando para a manca de molo de lemo ainda na mesa. Pegou o celular e ligou para seu assistente pessoal. James, preciso que você encomende mais 12 daquelas camisas azuis da ZGNA que eu sempre uso. 12, senhor. Posso perguntar por quê? Michael olhou para as luzes da cidade, pensando em Emma provavelmente tentando tirar molho de seda italiana, num tanquinho apertado. Digamos apenas que conhecia alguém com uma relação bastante entusiasmada com molhos. E pela primeira vez em muitos anos, Michael Blackwood foi dormir sorrindo. Por causa de uma camisa arruinada. Na manhã seguinte, Emma acordou ainda sorrindo por causa do jantar. A camisa de Michael estava pendurada no banheiro, de molho numa mistura de detergente e bicarbonato. A receita secreta da sua avó que, segundo ela, tirava qualquer mancha do mundo. Coitado, murmurou ela preparando café instantâneo. Aposto que essa camisa é uma das poucas coisas chiques que ele comprou com o dinheiro da loteria. Enquanto esperava o café, Emma se sentou em seu velho laptop, aquele que ela comprou usado 3 anos atrás. Tinha acordado com uma ideia para um conto. O ganhador da loteria que não sabia que era rico. Baseado em Michael, é claro, com algumas mudanças para proteger a privacidade dele. Mas qual sobrenome usar? Murmurou batucando no teclado lento. Algo que soe elegante, mas não exagerado. Foi quando uma ideia travessa apareceu. Por que não pesquisar no Google o nome Michael Blackwood? Só para garantir que não havia algum famoso com esse nome que pudesse complicar as coisas. Só uma busca rápida, disse a si mesma, abrindo o navegador. Só para evitar problemas de direitos autorais. Emma digitou
Michael Blackwood, na barra de pesquisa e apertou Enter, esperando encontrar talvez alguns perfis no LinkedIn e redes sociais de gente comum com o mesmo nome. O que apareceu fez seu café cair da mesa. Michael Blackwood, CEO do grupo Blackwood Hospitality. Patrimônio: $8 bilhões. Emma piscou. Depois piscou de novo. Esfregou os olhos. Olhou de novo para a tela. Deve ser outra pessoa, murmurou clicando no primeiro link. Existem milhões de Michael Blackwoods por aí. A página da Forbes abriu. Uma foto profissional de um homem, num terno impecável, cabelo perfeitamente penteado, sorriso confiante de CEO. Emma encarou a foto por longos segundos, até o cérebro finalmente processar. Era ele, o Michael dela. O Michael a quem ela tinha ensinado a comer pizza com garfo e faca. Não! Gritou tão alto que os vizinhos bateram na parede. Ela começou a clicar freneticamente em link após link, cada um confirmando o que ela desesperadamente queria negar. Michael Blackwood, 34 anos, herdeiro do império de hotéis Blackwood, um dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos. O grupo Blackwood Hospitality é dono de 44 hotéis de luxo ao redor do mundo, incluindo o icônico Grand Plaza Hotel em Manhattan. Grand Plaza, gritou Emma para o laptop. Ele é dono do hotel onde eu trabalho. Ela continuou lendo, cada linha uma facada no estômago. Conhecido por sua natureza reservada e filantropia discreta. Formado com honras pela Harvard Business School. Fala 6 idiomas fluentemente. 6 idiomas. Emma puxou os próprios cabelos. Eu disse para ele que aprendeu assistindo Netflix. As lembranças começaram a explodir como granadas de constrangimento. Oferecer $5 para ele comprar um sanduíche. Sugerir que ficasse num albergue na 47th Street. Ensiná-lo a usar talheres. Negociar descontos nas lojas de departamento. Explicar como não parecer pobre em lugares chiques. Emma rolou a página até encontrar uma galeria de fotos. Michael, em eventos de caridade, sempre impecável, cercado por figuras públicas. Michael inaugurando um hospital que ele financiou. Michael recebendo prêmios por suas ações filantrópicas. E então ela viu uma foto dele em um evento beneficente, usando a mesma camisa que ela tinha transformado em pano de limpeza na noite anterior. 800 tiles. Dizia a legenda, descrevendo o visual casual e elegante do bilionário. Camisa Hermenegildo Zegna, de 800 Tigers. Emma caiu para trás na cadeira. $800, sussurrou. E tudo que conseguiu pensar foi: eu amarrei uma camisa de $800 na cintura e limpei a mão nela. Emma olhou em direção ao banheiro, onde aquela camisa de $800 estava de molho numa mistura de bicarbonato de sódio e detergente. Eu destruí uma camisa de $800, ela gritou caindo da cadeira. Mas o pior ainda estava por vir. Foi quando ela encontrou uma matéria recente da Vanity Fair intitulada Por que os ultra-ricos estão praticando o slumbing? A nova tendência de viver como pessoas comuns. Slumbing. Emma leu cada vez mais horrorizada. Mais e mais bilionários estão experimentando viver como pessoas normais, como forma de escapismo. A realização bateu nela como um caminhão de lixo em alta velocidade. Michael não era um ganhador da loteria tentando se adaptar ao mundo dos ricos. Ele estava fingindo ser pobre, por diversão. Ele estava eslambando comigo. Emma gritou para o apartamento vazio. Eu fui o experimento social dele. Ela imaginou Michael, rindo com os amigos bilionários sobre a recepcionista ingênua, que tentou ensinar bons modos para ele, provavelmente fazendo piadas sobre suas dicas de economia, suas lições sobre como não parecer pobre, suas tentativas constrangedoras de barganhar. Emma se levantou e começou a andar de um lado para o outro no seu minúsculo apartamento, agitando as mãos no ar. Um manual de como não ser pobre, ela gritou, lembrando da lista que tinha feito. Eu escrevi um manual de como não ser pobre, para um bilionário.
Ela lembrou de como ficou orgulhosa quando ele usou garfo e faca para comer pizza. De como se elogiou por ter ensinado aquilo. De como ficou tocada com a gratidão dele. Ele deve ter achado hilário. Emma murmurou, o rosto queimando, de vergonha. A recepcionista tola tentando ensinar etiqueta para o homem mais rico da América. O celular vibrou. Era uma mensagem de Michael. Bom dia. Espero que a camisa não tenha dado muito trabalho. Podemos almoçar juntos hoje? Emma olhou para a mensagem, depois para as fotos da gala no laptop. Depois voltou a mensagem. Almoçar. Ela leu em voz alta. Para ele continuar se divertindo às minhas custas, Emma digitou. Claro. Mal posso esperar pela próxima aula de etiqueta, Sr. Blackwood. E enviou antes que pudesse mudar de ideia. 2 minutos depois, o celular tocou. Era Michael. Emma ficou, encarando a tela, imaginando a expressão dele ao perceber que o jogo tinha acabado. Parte dela queria atender e gritar. Outra queria fingir que nada tinha acontecido. Mas a parte que venceu foi aquela afogada em vergonha, que só queria se esconder debaixo da cama pelos próximos 10 anos. Ela deixou o telefone tocar. Fechou o laptop. Foi até o banheiro ver se ainda havia esperança para a camisa de $800. Não havia. Agora eu entendo por que todos os garçons o cumprimentavam. Murmurou, olhando para a camisa destruída. E então Emma Rodrigues fez a única coisa racional que alguém faria após perceber que passou semanas sendo a piada de um bilionário. Ela voltou para a cama e puxou o cobertor sobre a cabeça. Passou 2 horas sob o cobertor, ensaiando mentalmente o discurso da sua grande confrontação. Ela decidiu que não iria simplesmente desaparecer e deixar Michael continuar rindo às escondidas. Não. Ela ia marchar até aquele hotel e dizer exatamente o que pensava. Infelizmente, Emma esqueceu que era terça-feira de manhã, horário de pico no Grand Plaza. O saguão estava lotado de turistas japoneses tirando fotos, um grupo de idosos texanos fazendo check-in e pelo menos 3 influenciadoras filmando conteúdo sobre luxo acessível em Manhattan. Emma abriu caminho entre a multidão como uma general indo para a guerra, ainda com a roupa que dormiu, o cabelo parecendo ter sido penteado por um furacão. Michael estava no balcão da recepção, conversando com Richard sobre os relatórios mensais, quando a viu vindo em sua direção como um míssil teleguiado. Emma, ele chamou, preocupado, com a expressão no rosto dela. Você me fez de idiota! Emma gritou no meio do saguão lotado. O silêncio foi imediato. Os turistas pararam de tirar fotos. Os texanos pararam de reclamar do preço dos quartos. Até as influenciadoras. Pausaram as gravações. Emma. Michael tentou baixar o tom. Podemos conversar em particular? Conversar em particular? Emma riu, em puro escárnio. Como você conversa em particular com seus amigos bilionários sobre a recepcionista idiota que tentou te ensinar etiqueta? Michael notou pelo menos 5 turistas sacando os celulares para gravar. Eu nunca disse nada disso para ninguém. Disse ele com sinceridade. Claro que não. Emma estava em modo fúria total. Você só riu por dentro enquanto eu me humilhava sozinha. Ela começou a contar nos dedos, a voz subindo a cada item. Eu te ensinei a comer pizza com garfo e faca. Um turista japonês cochichou algo. Para a esposa, claramente achando que aquilo era uma peça teatral. Eu fiz um manual sobre como não ser pobre. O grupo texano claramente estava curtindo o show grátis. Eu te ensinei a usar cupons. 2 influenciadoras já gravavam discretamente, farejando um conteúdo viral. Eu disse para você não roubar as amenidades do seu próprio hotel. Michael mordeu os lábios com tanta força que quase sangrou, tentando não rir da insanidade da situação. Emma, ele tentou de novo. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Emma ergueu os braços dramaticamente. Que foi engraçado quando eu te ofereci $5 para comprar um sanduíche? A multidão murmurou. Bilionário? Alguém sussurrou. Ou quando eu sugeri que você ficasse num hostel. Ou quando eu barganhei até a alma
para te conseguir desconto numa gravata de $200. Michael viu Richard atrás do balcão assistindo a cena como se fosse uma novela ao vivo. E o melhor, Emma continuou com sarcasmo escorrendo da voz, foi quando eu expliquei por que os ricos estão fora da realidade. Pro homem mais rico da América. Um turista começou a aplaudir, achando que fazia parte do entretenimento. Do hotel. Emma, por favor. Michael deu um passo à frente. Não. Emma ergueu a mão como uma policial de trânsito. Nem se aproxime de mim. Eu não acredito que caí nessa farsa. Não foi uma farsa. Foi. Foi o quê? Um experimento social. Um projeto de caridade. Uma maneira de se sentir melhor. Fingindo ser normal? Michael abriu a boca para responder, mas Emma não tinha terminado. Ah, e obrigada por arruinar minha blusa favorita com molho de limão. Numa camisa de $800 que eu usei como pano de limpeza. O público murmurou. Mais uma vez. $800 numa camisa? Alguém comentou impressionado. Espera, disse Michael confuso. Você estragou a sua camisa? Sua camisa, Michael, Emma gritou. Eu estraguei sua camisa de $800 limpando o molho. Michael piscou. Emma, você não estragou nada. Eu tenho dúzias dessas camisas claramente. A pior coisa que ele poderia ter dito. Dúzias? Emma quase explodiu. Richard sinalizou discretamente para a segurança. Não para conter Emma, mas para controlar a multidão crescente. E sabe o que mais? Emma continuou, exausta e emocionalmente esgotada. Aposto que você até investigou minha vida. Checou minhas finanças só para garantir que eu era pobre o suficiente para o seu experimento de slumbing. Michael congelou. Emma viu a expressão no rosto dele. E seu mundo desabou. Você investigou minha vida, disse ela, agora em tom baixo, a raiva dando lugar à dor. Emma, isso é protocolo de segurança. Protocolo de segurança? Emma gritou, agora com lágrimas nos olhos. Você violou minha privacidade, só para brincar comigo. Multidão ficou desconfortável. Aquilo tinha deixado de ser um show. Era algo pessoal, real, doloroso. Eu nunca quis te machucar, disse Michael, honestamente. Mas você machucou, respondeu Emma, a voz quebrando. Você me fez sentir especial, como se eu importasse. Eu estava ajudando alguém e, o tempo todo, só fui entretenimento. Emma olhou ao redor e percebeu pela primeira vez que dezenas de pessoas estavam filmando e tirando fotos. Perfeito, murmurou ela. Agora vou virar meme também. Então Emma Rodrigues fez a única coisa que uma pessoa com dignidade faria ao descobrir que foi enganada por um bilionário na frente de 50 turistas com câmeras. Ela se virou e saiu andando com firmeza. Tropeçou na porta giratória, riu, recompôs e saiu de novo. A multidão explodiu em murmúrios e flashes de câmeras. Michael estava no saguão, cercado por turistas curiosos, enquanto Richard sussurrava urgentemente em seu rádio sobre controle de danos. Pela primeira vez na vida, Michael Blackwood se sentiu o homem mais pobre do mundo. Emma voltou ao hotel 3 horas depois, vestindo roupas limpas e carregando uma carta de demissão que ela escreveu e reescreveu 7 vezes. Ela decidiu que sua única opção era sair com dignidade, entregando sua carta formalmente e desaparecendo da face da terra. O saguão ainda estava movimentado, mas felizmente não havia multidões gravando confrontos épicos. Emma foi direto à recepção, onde Richard trabalhava. Sr. Morgan, anunciou dramaticamente, vim entregar minha demissão. Richard olhou para a carta, depois para Emma, e soltou um suspiro profundo. Emma, você não precisa. Sim, eu preciso. Emma declarou com a voz ecoando pelo saguão. Não posso continuar trabalhando em um lugar onde fui humilhada por... Ela olhou ao redor e baixou a voz para um sussurro teatral. Certos bilionários que acham divertido enganar funcionários inocentes. Alguns hóspedes olharam curiosos para a cena. Aceito sua demissão, Richard disse gentilmente.
Mas gostaria que reconsiderasse. Emma bateu a mão na mesa. Minha dignidade vale mais do que qualquer emprego. Ela se virou para sair, dramaticamente, com o cabelo esvoaçando como em um filme. Infelizmente, Emma esqueceu que estava usando sapatos novos, com sola lisa. Seus pés deslizaram no mármore polido do saguão, e ela tropeçou espetacularmente. Os braços girando como hélices de helicóptero tentando recuperar o equilíbrio. Michael, que tinha entrado silenciosamente no saguão esperando uma chance de falar com ela, instintivamente avançou para ajudar. Chamou, estendendo a mão para segurá-la. "Não!" Emma gritou, rejeitando sua ajuda com tanta força que perdeu ainda mais o equilíbrio. "Não preciso da sua ajuda." Ela agitava os braços para afastar Michael, completamente desequilibrada, e caiu para trás direto na fonte decorativa no centro do saguão. O splash foi épico. Emma emergiu da fonte como uma sereia furiosa, encharcada, com uma planta aquática presa no cabelo, parecendo que tinha sido atacada por um polvo. Todo o saguão congelou. Turistas, funcionários, hóspedes, todos olhando para Emma sentada na fonte, pingando água e irradiando absoluta indignação. "Estou bem", ela gritou para ninguém em particular, tentando manter a dignidade enquanto tirava algas do rosto. "Perfeitamente bem." Michael se aproximou da fonte. "Emma, deixa eu ajudar." "Já disse que estou bem." Emma tentou sair da fonte com dignidade, mas o pé escorregou de novo, e ela caiu na água outra vez, fazendo mais um splash. Foi nesse momento que pelo menos 6 pessoas começaram a gravar. Emma finalmente conseguiu sair da fonte com a dignidade de um gato molhado deixando um rastro de água e plantas pelo mármore do saguão. "Agora eu vou para casa", anunciou, tentando soar digna apesar de estar encharcada de água clorada. "Desejo a todos um dia seco. Quer dizer, um dia sem chuva." Ela caminhou em direção à saída, deixando pegadas molhadas para trás, até perceber que tinha perdido um sapato dentro da fonte. Emma olhou para o sapato flutuando entre as folhas de lírio, depois para a multidão observando, e então para Michael, que claramente tentava não rir. "Pode ficar com o sapato", disse com toda a dignidade que conseguiu reunir. "Considere como um presente de despedida." E assim, Emma Rodrigues saiu do Grand Plaza Hotel mancando em um pé, deixando para trás um rastro de água, um sapato flutuante, e o que logo se tornaria o vídeo mais viral da semana. 3 horas depois, Emma estava em casa tentando esquecer o dia mais embaraçoso da sua vida quando seu celular começou a vibrar sem parar com notificações. O primeiro vídeo que ela viu tinha 2 milhões de visualizações e o título: "Recepcionista ensina bilionário a ser pobre. Final épico na fonte." O segundo tinha 3 milhões. Karen do hotel ataca dono bilionário e cai na fonte. O terceiro com 5 milhões. Plot twist. Ela tentou ensinar boas maneiras ao dono do hotel. Emma rolou pelos comentários. "Eu perdi quando ela gritou sobre cupons de desconto", alguém escreveu. "A cara dele tentando não rir é melhor que qualquer série da Netflix. Alguém dá um reality show para essa mulher." Emma jogou o telefone no sofá e gritou para o apartamento vazio. "Eu virei meme." O telefone tocou, era sua melhor amiga Jéssica. "Emma, você está no TikTok." "Eu sei." Emma gemeu. "Você tem 5 milhões de visualizações. Você é famosa." Famosa por cair na fonte depois de ensinar um bilionário a usar cupons. Emma suspirou. "Exatamente como sempre sonhei." "Pelo lado bom", Jéssica disse alegre. "Pelo menos agora você tem uma história interessante para contar." Emma olhou para o celular ainda vibrando com notificações. "Jéssica, da próxima vez, digo que vou enfrentar alguém de forma dramática. Me lembrem de usar sapatos com sola antiderrapante." E foi assim que Emma Rodrigues se tornou famosa na internet. Pelos piores motivos. Às vezes a vida tem um senso de humor cruel quando se trata de dignidade e fontes decorativas. 2 semanas depois do incidente da fonte,
como Emma passou a chamá-lo mentalmente, ela conseguiu um emprego na Books and Tears, uma livraria independente no Brooklyn que parecia ter sido decorada por alguém que acreditava que xícaras lascadas e plantas morrendo eram o auge da sofisticação boêmia. O dono, Harold, um homem de 60 e poucos anos com uma barba de filósofo e óculos que jurava serem vintage, embora claramente fossem só velhos, a contratou basicamente porque queria aumentar o movimento da loja. "Você é famosa", disse Harold no primeiro dia. "As pessoas vão vir aqui só para te ver." Emma achou que ele estava sendo otimista demais. Estava errada. No primeiro dia, 12 pessoas apareceram. No segundo, 23. No terceiro, Emma parou de contar quando viu que havia uma fila se formando na calçada. "Você é a garota da fonte", exclamou uma jovem na casa dos 20, levantando o celular como se Emma fosse uma celebridade. "Posso tirar uma selfie?" "Você realmente ensinou aquele bilionário a usar cupons?" perguntou um homem de meia idade, visivelmente fascinado. "Minha filha assistiu ao vídeo 50 vezes", comentou uma mãe orgulhosa. "Ela diz que você é um ícone feminista por enfrentar o patriarcado capitalista." Emma olhou para Harold, que sorria de orelha a orelha, enquanto as vendas disparavam. "Talvez", disse ela devagar, "eu devesse criar uma seção temática." E assim nasceu a seção Livros para quem finge ser pobre. Uma coleção cuidadosamente selecionada de títulos sobre economia doméstica, etiqueta social e memórias de milionários que decidiram viver como pessoas comuns, pela experiência. Entre os destaques, Como viver com $1 por dia quando se tem bilhões, Guia de sobrevivência para ex-ricos, e o favorito de Emma, Se passando por pobre para iniciantes. "É uma crítica social brilhante", explicou Emma a uma jornalista do jornal local do Brooklyn, que veio entrevistar a nova sensação literária do bairro. "Explora o abismo entre o privilégio econômico e a experiência humana genuína." Emma havia aprendido a falar assim, depois de maratonar documentários sobre arte contemporânea. Sessão fez tanto sucesso que Harold pediu que Emma criasse oficinas temáticas. Oficina: Como identificar bilionários disfarçados, anunciou Emma para uma plateia de 20 pessoas na livraria. As pistas incluem falar vários idiomas, aprendidos só vendo filmes, receber ligações misteriosas sobre fusões enquanto come no McDonald's e comer pizza com garfo e faca, sem reclamar. A plateia gargalhou e fez anotações, como se estivessem numa palestra universitária, enquanto Emma construía sua nova carreira como detectora de ricos disfarçados. Michael Blackwood enfrentava a pior crise de identidade de sua vida. Sentado no topo da Blackwood Tower, observava a cidade e sentia um vazio profundo. Emma tinha sido a primeira pessoa em anos a tratá-lo como um ser humano comum, e ele havia arruinado tudo. Pior, as palavras dela ecoavam na cabeça dele. "Ricos são desconectados da realidade. Seria verdade? Estaria ele tão distante assim?" Foi aí que Michael decidiu fazer algo ousado. Ele seguiria todas as dicas de economia doméstica que Emma havia lhe ensinado. "Sr. Blackwood", disse James, seu assistente, entrando no escritório. "O restaurante francês confirmou a reserva de hoje à noite." "Cancele", disse Michael. "Vou jantar em casa, sanduíche de pasta de amendoim." James piscou. "Senhor e James, da próxima vez que formos ao mercado, me lembre de levar cupons." "Cupons, senhor? Cupons de desconto?" Emma disse que economizar importa. Nos dias seguintes, sua equipe observou, com crescente preocupação, o chefe adotar estratégias extremas de economia. Michael começou a levar sanduíches embrulhados em sacos de papel para o trabalho. Usava cupons no supermercado, causando filas e confusão ao tentar economizar 50 centavos em compras de $1.000. Reutilizava guardanapos para evitar desperdício. Abandonou o vinho de $500 e passou a beber suco de caixinha. "Sr. Blackwood", disse David Chen, diretor financeiro, durante uma reunião, "os acionistas estão preocupados. Circulam boatos de que o senhor está em crise financeira."
Por quê? Perguntou Michael, mastigando seu sanduíche. Bom, ontem o senhor foi visto usando um cupom de $2 no Whole Foods. O gerente postou no Instagram. Michael. David, você acha que eu sou desconectado da realidade? Senhor, pessoas normais usam cupons. Então talvez eu devesse aprender a ser mais normal. David olhou para seu chefe milionário, comendo sanduíche de pasta de amendoim, usando uma gravata claramente lavada em casa e meio amassada, e chegou à única conclusão lógica. Michael Blackwood estava tendo um colapso emocional por causa de uma recepcionista. E o pior, Emma provavelmente nem fazia ideia do caos que havia causado na vida do homem mais rico de Manhattan. Emma estava organizando os livros da seção, fingindo ser pobre, quando o sino da livraria tocou. Ela olhou esperando mais um fã dos vídeos virais e quase derrubou uma pilha de livros sobre orçamento doméstico. Michael Blackwood estava na porta, mas esse era um Michael diferente. Jeans normais, não de grife, camiseta simples, sem etiqueta italiana, tênis comprados aparentemente numa loja qualquer. Emma, disse ele hesitante. Posso falar com você? Emma olhou em volta. Felizmente era uma segunda-feira de manhã. A livraria estava vazia. Só Harold nos fundos, fingindo não ouvir enquanto reorganizava livros de poesia. Veio me processar? Perguntou Emma cruzando os braços. Porque, tecnicamente, ainda te devo uma camisa de $800. Na verdade, Michael sorriu triste. Vim me desculpar e dizer como eu me sinto. Dizer como se sente? Michael respirou fundo. Emma, eu tô apaixonado por você. Emma piscou, incrédula. Você tá... o quê? Apaixonado? Completamente, irremediavelmente, ridiculamente apaixonado? Michael deu um passo à frente. E antes que você diga que é impossível porque a gente mal se conhece, ou porque eu menti, ou porque você caiu numa fonte. Você viu os vídeos? Emma interrompeu-la horrorizada. Todos. 47 vezes. Michael sorriu, de verdade, pela primeira vez em semanas. Meu favorito é aquele em que você grita sobre cupons de desconto. 5 milhões de visualizações. E crescendo. Emma escondeu o rosto com as mãos. Eu sou um meme. Você é a pessoa mais genuína que eu já conheci, disse Michael com seriedade. Emma, você me deu $5 para comprar comida. Não porque queria algo em troca, nem porque achava que eu podia te ajudar. Só porque achou que eu estava com fome. Você parecia magro, Emma murmurou por entre os dedos. Quando foi a última vez que alguém se importou se eu estava com fome? Michael falou mais para si do que para ela. Não o CEO, não. O bilionário. Só eu. Nunca conheci alguém que me visse como uma pessoa comum. Emma abaixou lentamente as mãos do rosto. Michael, eu sei que menti. Sei que te magoei. Mas aquelas semanas com você foram as mais felizes que eu tive em anos. Você até me ensinou a comer pizza com garfo e faca. Ele riu. E me fez um guia de como não ser pobre, que aliás está completamente errado. Ainda bem que você sabe, Emma disse com um leve sorriso se formando. E você me mostrou que, às vezes, o que a gente tem de mais valioso para oferecer é atenção de verdade. Ela o encarou por um momento. Eu não guardo rancor, disse por fim. Para ser sincera, foi até divertido ensinar um bilionário a ser humano. Michael riu aliviado. Então, tem alguma chance de você me perdoar? Eu já perdoei. Emma hesitou. Mas tenho uma confissão. O quê? Emma caminhou até o balcão e puxou uma caixinha. Eu guardei todos os cupons que você esquecia durante nossos passeios. Ela abriu a caixa, revelando uma coleção organizada de cupons de desconto. Achei que ricos sempre esquecem de economizar. Michael olhou a coleção. $2 de desconto em pizza, 50 centavos no sorvete, 10% na lavanderia. Você guardou meus cupons? Disse verdadeiramente emocionado. Vai que um dia você precisasse. Michael pegou um deles de sanduíche.
Emma Rodrigues, você quer ser minha namorada? Sério? Emma sorriu. Um bilionário me pedindo em namoro numa pequena livraria no Brooklyn. Um homem que aprendeu a usar cupons pedindo em namoro. A mulher que ensinou ele a ser humano. Corrigiu Michael. Emma pensou por um instante. Tudo bem. Mas com uma condição. Qual? Nada de presentes caros nos primeiros 6 meses. Ela apontou para ele firme. Quero ter certeza de que você está interessado em mim e não em impressionar a garota pobre com dinheiro. Michael sorriu. Sanduíches de pasta de amendoim e piqueniques no parque. Perfeito. E, Michael? Sim? Pode continuar usando os cupons. Economizar é economizar. Não importa quantos bilhões você tenha. Michael beijou Emma ali mesmo, bem no meio da sessão. Livros para quem finge ser pobre. Enquanto Harold aplaudia discretamente. Do fundo da loja. E pela primeira vez na vida, Michael Blackwood se sentiu verdadeiramente rico. 3 meses depois, Emma Rodrigues estava parada em frente ao espelho, em seu pequeno apartamento no Brooklyn, ajustando o colar de pérolas que Jessica havia emprestado. Usava um vestido branco simples, mas elegante. Comprado em liquidação com um desconto de funcionária, cortesia da vendedora que era fã dos seus vídeos virais. Ainda não acredito que vou me casar no lugar onde caí numa fonte, murmurou. Para Jessica, sua madrinha. E só 3 meses depois de vocês se declararem. Jessica riu. Vocês realmente não perdem tempo. Quando a gente sabe, disse Emma sorrindo. Além disso, o Michael disse que quanto mais a gente esperasse, mais tempo eu teria para inventar teorias da conspiração sobre ele. O casamento era uma mistura única, como só Emma e Michael poderiam fazer. Uma cerimônia simples no Central Park, o mesmo lugar do piquenique, seguida de uma recepção no terraço do Grand Plaza. As decorações eram propositalmente modestas. Luzes penduradas, flores do mercado, local e uma plaquinha que dizia Zona Livre de Cupons. Uma piada interna do casal. Os convidados eram os mais variados. Harold da livraria sentado ao lado de David Chen, o CFO. Tony, o segurança, conversando com Richard Morgan. E pelo menos 10 pessoas que conheciam Emma pelos vídeos virais, ali para torcer pelo casal mais improvável do ano. Queridos amigos, começou o oficiante. Estamos aqui reunidos para unir Emma e Michael. 2 pessoas que provam que, às vezes, o amor verdadeiro chega disfarçado de mal-entendidos hilários. Emma riu, lembrando dos momentos absurdos que os trouxeram até ali. Mas antes dos votos, continuou o oficiante, a noiva gostaria de fazer uma apresentação especial. Emma puxou um pequeno envelope da manga. Michael, disse com seriedade, como presente de casamento, tenho algo muito especial para você. Michael a olhou curioso, enquanto Emma abria o envelope. Cupons de desconto para lua de mel, anunciou com orgulho. 15% de desconto na pousada em Martha's Vineyard. Café da manhã grátis se ficarmos 3 noites. Emma! Michael interrompeu, rindo tanto que quase deixou as alianças caírem. Você realmente trouxe cupons pro nosso casamento. São cupons de lua de mel, defendeu-se Emma. E olha esse aqui, desconto no aluguel de bicicletas. Os convidados caíram na risada. Do fundo, Harold gritou. Essa é minha garota. Eu aceito todos os cupons, disse. Michael solenemente. E prometo usá-los com orgulho. Na hora dos votos, Michael segurou as mãos de Emma. Emma, ele começou. Há 3 meses você me ensinou algo que nenhuma escola de negócios jamais poderia. O verdadeiro valor das coisas. Você me mostrou que R$5 dados com amor valem mais do que 1000 dados por obrigação. Me ensinou que comer pizza com garfo e faca pode ser simplesmente hilário, e que alguém pode ser bilionário e ainda precisar aprender a ser humano. Emma chorava lágrimas de alegria que arruinaram completamente sua maquiagem barata. Mas a prova d'água. Michael completou.
Você me mostrou que sonhos podem se realizar das maneiras mais inesperadas. Quem diria que ensinar boas maneiras a um sortudo da loteria me levaria ao amor da minha vida? Você me ensinou que, às vezes, as melhores coisas vêm disfarçadas de mochileiros barbudos que não sabem comer pizza direito e adoram cupons de desconto. Emma riu entre as lágrimas. Depois da cerimônia, durante a recepção no terraço, Richard Morgan fez um brinde. A Emma, que transformou nosso hotel em uma comédia romântica viral, e a Michael, que provou que até bilionários podem aprender, que o amor é impagável, mas pode vir com desconto se você souber onde procurar. Alguns dias depois, Emma estava no escritório temporário que montou em uma sala vazia no Grand Plaza. Na mesa, planos de negócios, planilhas financeiras e uma pilha de cupons organizados por categoria. O treinamento de hospitalidade já despertou interesse em 5 hotéis, disse ela a Michael, que estava sentado numa cadeira simples, comendo um sanduíche de pasta de amendoim. E qual é o conceito? Ele perguntou. Simples. Treinar a equipe para tratar cada hóspede. Como um VIP, não importa a aparência. Emma mostrou a ele uma apresentação. Lição número 1. O cara com a mochila rasgada pode ser seu futuro chefe. Michael riu. E o programa de sustentabilidade? Está funcionando perfeitamente. Implementamos suas dicas de economia em 3 hotéis e economizamos R$40 mil, só reutilizando toalhas e reduzindo o desperdício de comida. Forbes quer fazer uma matéria sobre como uma recepcionista revolucionou a gestão hoteleira com cupons de desconto, disse. Michael orgulhoso. Só aceito se usarem a foto de você caindo na fonte. Emma respondeu rindo. Agora é tradição. Naquela noite em casa, agora num apartamento maior, mas ainda no Brooklyn, porque Emma insistia, eles planejavam a próxima aventura. Michael, e se abríssemos nossa própria rede de hotéis? Pequena, acessível e onde todos fossem tratados como realeza. Posso criar um manual de treinamento chamado Como Não Julgar Hóspedes pela Aparência. Emma perguntou empolgada. Pode. E posso lançar um programa corporativo de economia doméstica baseado nas suas dicas? Emma se jogou nos braços de Michael. Sempre soube que te amava desde o momento em que você concordou em comer pizza com garfo e faca. E desde que me ofereceu R$5 para comprar um sanduíche. Ele respondeu, beijando a esposa. E você? O que achou da história de Michael e Emma? Conte pra gente nos comentários, de 0 a 10. Qual sua nota? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.